E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Mais uma semana, agora as terças-feiras, perdão por não ter anunciado aqui com uma antecedência maior, mas agora nossas aulinhas de Photoshop são toda terça-feira, tá? Toda terça-feira ao meio-dia, porque os vídeos de sábado nesse humilde canal vão passar a ser na sexta-feira, porque eu notei que a grande rapaziada que consome meu público aqui trabalha com design, tá trabalhando de segunda a sexta e quer assistir o conteúdinho na hora do almoço, batendo aquele iFood, batendo aquele delivery, batendo aquele almoço que vocês fizeram na correria, porque tem reunião da tarde com o cliente. Então, nada mais justo do que pensar, esse canal aqui é um canal amigo do trabalhador, amigo do iniciante, amigo do trabalhador. Então, os conteúdos agora são terça e sexta aqui. Claro, a gente vai continuar dando shorts, no conteúdo extra, conteúdo em todas as redes sociais. Me sigam aqui, é essa hora. A barrinha para pedir para vocês me seguirem já apareceu nesse vídeo, mas sempre bom eu relembrar disso. Vamos falar de ambientação hoje? Cara, eu quero que vocês pensem que todas as aulas que a gente teve até agora nesse canal, que vocês podem conferir nessa playlist, que apareceu em algum momento no card aqui em cima, e vocês podem conferir também clicando no canal, todas as aulas de Photoshop que a gente teve até agora foram para preparar vocês para essa aula aqui, tá? Não necessariamente vai ser uma aula mais complexa, mais longa, mas é uma aula que a gente vai usar vários dos conceitos que a gente já aprendeu até aqui, porque eu vou ensinar para vocês ambientação. E ambientação não é uma técnica, é um conjunto de técnicas. E a gente vai falar um pouco sobre esse conjunto aqui, desde a fase da pesquisa até a fase da pós-produção. Mas vai ser um vídeo simples, vai ser uma técnica de ambientação simples, um esquema de 2 camadas que vocês sabem que eu gosto de trabalhar. Então, uma camada de background e uma camada de render. E aí, em cima dessas 2 camadas, a gente vai fazendo os tratamentos. Beleza? E já vamos para o Photoshop, já vamos aqui para a tela, porque eu quero mostrar para vocês, ó, que eu vou ambientar esse render aqui do Mohamed Salah, tá? Nesse fundo aqui, que é de um céu ao pôr do sol, tá? Então, gente, para fazer ambientação, para entender de ambientação, vocês têm que sacar 2 coisas na imagem. E vocês têm que sacar isso olhando o ambiente. Vocês têm que sacar a luz e as cores, tá? E isso vai determinar meio que a tonalidade, se sua arte vai ser uma arte, a temperatura da sua arte. Se sua arte vai ser uma arte mais fria ou uma arte mais quente. E aqui a gente pode analisar, até pegando aqui no conta-gotas, que a gente tem tons de laranja, tons de azul aqui nos cantos, tudo bem? É mais um esverdeado do que um azul. Mas pela maior parte dos tons da nossa imagem, a gente vê que a nossa imagem é uma imagem quente, tá? Então a gente quer transformar esse Salah aqui para ele estar ambientado num ambiente quente. E assim fazer parecer que o Salah está nesse ambiente aqui. E a gente já sacou as cores, que aqui é um verde, um laranja, mas nesses tons aqui, que a gente chama meio de teal and orange, que é muito uma paleta de cores que é muito usada em Hollywood, em filmes como Transformers, você vê elas foi bem usada aqui naquele auge do Michael Bay, dos filmes do Shia LaBeouf, da Megan Fox, o próprio Transformers ali, né? Entre 2007 e 2012, os filmes de Hollywood usavam muito esse esquema de cores aqui. E aí, uma coisa que já não necessariamente está dentro do Photoshop, mas está dentro da parte da pesquisa, é você achar imagens com a temperatura, com as cores já parecidas com as do seu ambiente, tá? E aqui no Salah vocês podem ver que a gente tem, ele não tá exatamente do jeito que a gente quer que esteja ainda, né? A gente vai precisar dar uma tratada, mas ele já tá com um tom de pele mais quente, mais puxado aqui pro verde, se a gente der uma chamada de atenção. Ele não tá tão alaranjado, dá um pouco de saturado, então a gente vai ter que mexer um pouco nisso, mas já tá com uma iluminação legal, a foto já é uma foto muito boa, então vocês prestem bastante atenção nisso na hora de fazer a pesquisa de vocês, tá? Aqui eu até separei esse outro render do Ender, que a gente não vai usar, mas aqui, se vocês notarem, é uma iluminação mais fria, o rosto dele tá quase que rosado, e as sombras estão um pouco azuladas também, então é exatamente o oposto dessa imagem que a gente quer aqui de fundo. Esse render do Ender, por exemplo, seria o ideal se a gente fosse fazer uma foto de noite, ou no ambiente que estivesse nevando, sabe? Fosse umas tons de azul ali, de repente uma cidade à noite com tons mais azulados. Mas aqui, já que a gente está procurando um pôr do sol, tons mais quentes, esse render do Salah é melhor. É bom vocês terem essa noção de que uma coisa sempre conversa com a outra na hora da escolha da imagem de vocês. E, gente, a escolha da imagem é 75% da arte, beleza? A escolha dos materiais é talvez
talvez não, com certeza é a parte mais importante da arte de vocês, tá? A gente só faz uma comida boa se a gente tiver bons ingredientes. Então, a gente vai fazer uma arte boa se a gente tiver uma boa matéria-prima. E essas duas aqui definitivamente são o caso. E aí aqui é um eterno jogo de equilíbrio entre o seu personagem, entre o Mohamed Salah, e o background, tá? Então o que a gente vai fazer é tentar deixar um mais perto do outro. E a gente vai usar a luz e as cores para isso. E a gente vai usar várias técnicas que mexam com luz e cores para deixar isso perto. E o que eu gosto de fazer, mas você precisa estar com o seu olhar muito treinado e ter feito isso várias vezes, como eu já fiz nos meus 9 anos de carreira. Você precisa ter feito isso aqui várias vezes para você conseguir fazer isso numa ordem de estranhamento no teu olhar. Então você olha e você começa a notar algumas coisas que você tem que treinar seu olhar para notar elas. E quando você nota, você tenta igualar. Por exemplo, o Mohamed Salah está com um contraste muito mais alto que o meu fundo. O meu fundo tá meio que sem contraste, né? Ele tá meio chapado, meio tom de cinza. Então o que a gente pode ver aqui? Eu faço isso normalmente com a ferramenta curvas, mas vocês podem fazer direto com a ferramenta contraste, já que isso aqui é um vídeo um pouco mais simples e já funciona. Vocês vêm aqui e simplesmente aumentam o contraste para o contraste do fundo ficar mais parecido com o contraste do Mohamed Salah. Podem ver que já está mais parecido, ó, os contrastes, os pretos estão mais pretos, os tons mais claros estão levemente mais claros, e aí já fica bem legal, ó, tá bem equilibrado, já tá bem parecido um com o outro. Notem o fundo aqui como já fica diferente, como já tem uma dramaticidade maior, já tem uma pegada bem mais legal, tá? Isso aqui já tá igualado. E aí aqui, para as cores, tem um macete bem legal, ó. Agora que a gente basicamente está com o fundo do jeito que a gente já queria, ele já está igualado em luzes com o Salah. O que eu vou mexer agora é nas cores do próprio Salah. A gente vem aqui, ó, junta as duas camadas do fundo, duplica, e aí você converte elas num objeto inteligente, tá bom? Então a gente vai ter isso daqui, a gente joga para cima do Salah e cria uma máscara de corte. Assim, ó, essa tela vai estar direto no Salah. O Salah vai estar assim. E aí vocês vão vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, ou Filtro, Desfoque e Desfoque Gaussiano, e vocês vão dar uma boa estourada nisso daqui. Normalmente ali entre 150 e 100 costuma funcionar bem, e a gente vai ter isso daqui, ó. Você pode ligar essas camadas de novo, e você vai ver que o Salah vai estar com uma cor meio geral, que vai mudando um pouco, vai fazendo um gradiente, mas uma cor meio geral da sua imagem. Você vai vir aqui, ó, nos modos de mesclagem, com essa camada que a gente criou selecionada, você vai tirar do normal e você vai pôr em Color, que aí as cores da camada vão passar pro Salah. Aqui, ó, vão passar totalmente pro Salah. Obviamente que a gente não quer que passe totalmente, então a gente vai vir aqui em opacidade e vai diminuir até uns 10% talvez. Mas aí você já consegue, acho que dá pra gente aumentar um pouquinho, botar em 20% de repente. E aí você já consegue ver que as cores já se aproximam um pouco mais. De uma maneira generalista com certeza, mas a gente já tem uma similaridade bem maior. Vocês podem aumentar até mais um pouco aqui, ou de repente deixar assim. Acho que assim ficou mais legal. E a gente já consegue notar que funcionou bem melhor. Outra coisa que a gente pode adicionar aqui, o Salah está à frente do céu e está sofrendo o impacto da luz solar. Então a gente vai pegar uma técnica que a gente usou lá no nosso primeiro vídeo de iluminação e a gente vai vir aqui, ó, criar um novo Solid Color, que verde chamativo que eu estava trabalhando. Você vai vir aqui no conta-gotas e selecionar essa região aqui perto da cor do sol, deixar mais brilhante um pouquinho, esse tom está perfeito. A gente vai vir aqui no modo de mesclagem, escolher o Linear Dodge, tá? Você vai clicar na máscara e apertar Ctrl I para ela inverter, e a gente tem esse efeito sumindo. Você vai no brush aqui, escolher a borracha macia, vai aumentar um pouco, e com o flow do brush em 10%, você vai clicar de leve aqui, aonde o sol está vindo, para a gente fazer esse efeito da luz do sol na frente do Mohamed Salah, tá? Como se esse brilho da luz solar estivesse passando na frente dele, e aí a gente já vai ter essa iluminação aqui bem bacana. Você pode jogar de leve aqui nesse canto também, que estaria sofrendo
essa interferência também, e um pouco aqui em cima. E aí a gente já vai ter um efeito de luz bem bacana aqui em cima do salar, que deixa ele mais integrado ao ambiente. Como ele chega um momento que a gente tem que analisar um pouco da iluminação também, então a gente vê que a iluminação está vindo de 2 pontos, né? Tá vindo bem forte dessa região aqui, de baixo para cima, e tá vindo mais branda daqui de cima. As sombras aparentemente já estão ok, então a gente vai trabalhar só com a luz. E aí a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. A gente vai criar uma nova camada de exposição. Uma primeira vai ser bem levinha, ó. A gente vai aumentar só um pouquinho a exposição. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó, clicar na máscara e inverter para retirar. E aí com a borracha macia, mas dessa vez em 100%, a gente vai pintando desse lado de cá para clarear um pouco o salar de uma maneira mais geral, vinda dessa parte de cá, tá? Pensa que a luz está vindo aqui no superior esquerdo, então tudo que estiver vindo dessa direção, a gente vai dar essa pintada de leve de um jeito mais geral, ó. E aí vocês podem ver que a iluminação já tem essa diferença considerável. Não se preocupa muito com os detalhes do rosto aqui, porque é uma iluminação mais generalizada. A gente vai se preocupar mais com os detalhes aqui embaixo, ó. Então a gente vai criar outra camada de exposição. Nessa daqui a gente vai aumentar bem mais, ó. Vai chegar bem perto de estourar, chega nesse patamar aqui. Vai inverter novamente e dessa vez com uma borracha bem menor, a gente vai pintar uma luz mais focada, tá bom? Então a gente vai pintar dessa maneira aqui, ó, mais nas bordas da imagem, aqui da camisa, do braço. A gente vai pintar dessa maneira aqui, porque é uma luz que está batendo mais forte, está batendo aqui nas costas do salar, né? As costas dele estaria bem iluminada e a borda dessa luz vai vazando para a nossa imagem principal. Então aqui, ó, nesse ângulo do inferior direito para cima e passando um pouco das bordas. Aqui, essa luz é interessante a gente pintar baseado nas áreas que a gente pintou aqui em cima. Então, como a gente pintou aqui também, é interessante trazer esse efeito para cá. Aqui sim com mais detalhes, tá? No nariz, na boca, essa luz não estaria batendo diretamente. A luz que está batendo é mais essa luz que vem aqui de cima. Então a gente não tem que se preocupar tanto. Mas nos locais que a gente botou essa afetação da luz solar é uma boa. E aí a gente já tem uma diferenciação bem boa no salar antes e depois dessas duas camadas de luz, tá? Uma coisa que a gente pode fazer por último, para dar uma tratada aqui no salar, é vir em Color Balance. E aí, com as cores que a gente estava em mente, né, que são os tons de laranja que é vermelho e amarelo, a gente pode puxar aqui um pouco, ó. Então puxa um pouco para o vermelho e puxa um pouco para o amarelo. E a gente tem noção que tem um leve tom de verde aqui, então a gente pode dar uma puxada também. E aí o Color Balance já dá uma última ajudada na nossa arte. A ambientação simples é isso, a gente já tem o salar bem integrado ao ambiente, mas como vocês sabem, o Camera Raw sempre vem para fazer aquela pós-produção e para deixar a nossa imagem ainda mais coerente, porque a gente trata ela como um todo. Então a gente junta tudo num grupo, duplica, junta todas as camadas, aperta Ctrl A, Ctrl C, para a gente chegar numa camada nova, transforma num objeto inteligente, e a gente aqui vem no Camera Raw tratando. O Camera Raw é para ser uma cereja do bolo. Então, como eu já disse aqui no nosso tutorial de Camera Raw que a gente fez há uns meses atrás, tudo aqui vai ser feito para potencializar o que a gente já fez na arte, o que a gente já ajeitou na arte. Então aqui, ó, a gente vai vir e vai dar uma diminuída na exposição para essa arte ficar um pouco mais dramática, vai dar uma aumentada no contraste, porque a gente queria uma arte de contraste alto, vai aumentar um pouco as luzes, vai diminuir as sombras para esse contraste ficar ainda mais legal, aumentar um pouco as partes brancas para realçar onde a gente fez a luz, diminuir um pouco os pretos para a gente ter um contraste ainda mais legal. A temperatura direita mais quente, temperatura para a esquerda mais frio. Então a gente vai vir aqui e vai puxar as duas um pouco para a direita, vai aumentar, ó, como com um tom de vermelho aqui fica bem legal, ó, mais puxado. Vai aumentar um pouco a saturação, que a gente quer essa arte um pouco mais saturada. Aqui na textura, como a gente tem fotos boas, um BG bem bonito, e a gente quer essa dramaticidade na nossa arte, é uma arte de contraste alto, a gente pode
aumentar a textura, aumentar a claridade, aumentar o deraze. Olha como eu vi um cara falando uma vez que fica com a arte crocante, desse jeito. A arte fica com um climinha melhor, um climinha de tratamento, um climinha mais artístico aqui, fica bem legal. Então a gente aumenta o deraze. Cuidado sempre para não estourar, então aqui eu acho que tá bem no limite. A gente bota uma vinheta para focar mais aqui no meio do salar. Um granulado que eu gosto bastante, então a gente dá uma estourada boa nele. Curvas. Teremos um vídeo só sobre curvas, mas aqui, quanto mais para baixo, mais você tá mexendo nas partes escuras. Quanto mais para cima, mais você tá mexendo nas partes claras. Então a gente quer aumentar o contraste, a gente abaixa um pouco as partes escuras, aumenta um pouco as artes claras. Se você achar que estourou, você pode abaixar aqui, ó, nessa parte do branco, que dá uma ajuda legal. Acho que não precisa, acho que é bom até a gente dar uma baixada um pouco aqui em tudo e fazer mais sentido para dar um pouco de equilibrada nesse contraste. Nas cores aqui, não quero que vocês mexam por enquanto, tá? Isso aqui é uma parada mais avançada que a gente vai ver mais pra frente. No misturador de cores, aqui talvez... Aqui é muito teste, talvez é interessante a gente ver se vale a pena puxar nosso vermelho um pouco mais pro rosa. Não acho que fica tão legal, gosto dele mais um pouco pro laranja. O nosso laranja, se a gente quer ele um pouco mais avermelhado, um pouco mais amarelado. Aqui eu gosto dele um pouco mais avermelhado, ó. Ó como dá um tom legal. Então vamos puxar nosso amarelo um pouco mais pro vermelho também. Olha como ficou legal esse clima aqui de pôr do sol. Então os nossos verdes, a gente não tem tantos verdes. Mas como a gente tá em tons de laranja, vamos puxar um pouco desses verdes pro amarelo. Pô, tá muito maneiro. Azul, a gente não tem tanto azul, mas vamos puxar esse azul um pouco pro roxo. Pra combinar com a nossa paleta da arte aqui, com essa paleta de pôr do sol. Os roxos é a mesma coisa, o magenta a gente também puxa mais pro vermelho. Pô, olha como tá ficando maneiro isso daqui. A saturação, acho que tá tudo de boa. Vale de repente a gente abaixar um pouco no amarelo aqui. E aumentar um pouco no vermelho. Olha como fica maneiro. Vamos aumentar o laranja também. Porra, foda, né? Tá bem bonito. A luminância, que é se a cor vai estar mais escura ou mais clara. Teste, vamos testar abaixar um pouco do vermelho. Não ficou tão legal. Vamos aumentar um pouco do amarelo para ele virar bem... Nossa, ficou muito legal. Esse amarelo aqui mais puxado para uma luz branca. Cor do cacete. Vamos puxar um pouco do laranja também. Cuidado para não mexer um pouco na pele do salar, senão ele vai ficar bem branquelão aqui, ó. Mas nesse ponto aqui, tá excelente. Acho que é isso, por enquanto. Aqui no Color Grading, aqui é o principal, tá? Isso aqui, se vocês aprenderem bem o Color Grading, a gente pode fazer um vídeo só sobre o Color Grading no futuro. Isso aqui é uma coisa que para quem é editor de vídeo, um abraço pro meu mano Cids, inclusive, que abriu o canal dele recentemente. Para quem trabalha com edição de vídeo, o Color Grading é muito bom. Eu não quero repetir o tutorial de câmera raw aqui, mas aqui é muito importante a gente ter as cores que a gente já tinha na cabeça. Então as sombras, lembra que ela tava meio que entre um azul e um verde? Então a gente puxar as sombras um pouco para cá, ó. E aí a gente diminui um pouco e fica num resultado bem legal. Os highlights estão em amarelos, então a gente puxa um pouco para amarelo aqui. Os tons do meio ali estão entre um laranja e um vermelho, então é aqui que a gente mira e olha como a gente tem um resultado bem bacana. Muito foda. Os detalhes, eu sempre gosto de aumentar um pouco o sharpening, que deixa a imagem um pouco mais crocante, como a gente falou ali na textura, mas diminuir um pouco os ruídos aqui para ela ficar com uma qualidade um pouco mais artística. E aí aumenta um pouquinho da vinheta aqui de leve, para emoldurar um pouco a nossa arte melhor. Aqui no Calibration é uma mexida mais geral nas cores, então vale se testar um pouco também. Ó. Puxei aqui pro vermelho, ficou legal. Aqui, como a gente não tem nem tanto verde, nem tanto azul, eu não vou mexer. E aqui, por último, como vocês sempre sabem que eu gosto de olhar, a gente vem nos perfis do Camera Raw e dá uma passeada aqui. Eu gosto muito desse, vamos ver como fica. Ó. Ficou legal, mas não curti tanto. Vamos ver aqui nos modernos para ver se tem alguma coisa. Olha, eu gostei desse daqui. Gostei bem daquele ali. Vamos ver nos vintage. Tem uma coisa que a gente gosta mais. Olha, esse daqui tá bem legal, mas ficou muito estourado. Olha, eu gostei desse daqui, ó, Vintage 02. Mas eu não quero aplicar tanto dele. Ele zerado fica assim. Vamos aplicar só um pouquinho para ele ficar desse jeito aqui. Deu ok. Temos a nossa arte. Ambientação simples. Técnica simples de fazer. Mexe em poucas coisas. Mexe só em ferramentas básicas que qualquer iniciante com menos de 6 meses sabe mexer. Mexe em brilho, em contraste. E olha como isso daqui já trouxe um resultado bem maneiro para a nossa arte. Vamos tirar tudo, ó, para vocês verem o antes e o depois. A gente estava nesse resultado aqui e chegou nesse resultado aqui. Num vídeo de 19 minutos, o bruto aqui do OBS está dando 19 minutos até agora. Foda, né?
Se você entrega essa arte aqui, pô, já tá muito no caralho. Bota o texto aqui no fundo, faz um background diferente, esse background já tá bem maneiro. Preenche o texto com essas informações, hoje só sobe isso daqui. Isso daqui já tá do caralho. Então, vejam como saber técnicas simples já levanta muito o game de vocês. Então, eu sempre falo, eu quero vocês com mais técnicas no arsenal de vocês. Isso daqui tá incrível. A gente vai ter um curso, né? Um curso de design no dia 9 de outubro. Já fiquem cientes com isso. Me sigam nas redes sociais para vocês não perderem nada sobre isso. Mas isso aqui, usar céu como background é uma estratégia excelente. É uma coisa que eu quero fazer mais com vocês. E olhem como é fácil fazer essa ambientação, galera. Fazer uma ambientação assim muito tranquila. A gente nem fez nenhuma integração muito grande, só igual a cores, luz e sombra. E já tem um resultado incrível. Incrível. Então, é isso. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham curtido. Até terça que vem com a próxima aula. E até sexta-feira agora com o nosso próximo vídeo de design. Tá bom? Grande abraço, grande beijo no coração de vocês. Papai ama vocês. E até o próximo vídeo. Mandem pros amigos. Assistam, comentam se vocês tiverem dúvidas. E é isso. Vamos pra cima. Se inscrevam, compartilhem. Grande abraço. Tamo junto.